Olá pessoal, continuando o nosso curso, né, de processo estocástico, nós vamos fazer uma classificação, né, e dar alguns exemplos, né, de processo estocástico. Na última aula, né, nós vimos a noção, né, de processo estocástico, né, fizemos uma definição formal e definimos o que é uma função amostra, que nada mais é do que a realização, né, de um processo estocástico. A diferença aqui é que, em relação à variável aleatória, que a variável aleatória tem um valor e no caso do processo estocástico, né, nós trabalhamos com sinais. Na aula de hoje, né, nós vamos ver a classificação, né, de acordo com esses sinais e vamos dar alguns exemplos, né, de processo estocástico. Bem, no nosso momento de reflexão, né, temos uma frase do fabulista francês Jean de La Fontaine, né? Nós com certeza sabemos, né, algumas dessas fábulas, né, já ouvimos falar. E com o esquilozinho aqui é porque nessas fábulas, né, sempre havia os animais falavam, né? Então, coloquei essa foto aí. Mas ele disse o seguinte, né, nesta vida, né, a familiaridade domestica tudo, pois o que pode ser terrível ou bizarro, quando o nosso olhar tem um tempo, né, para se acostumar, torna-se comum. Aí eu vejo isso por causa de alguns alunos, né, que eu tive, né, que tinham um verdadeiro, achavam um processo estocástico, né, um terror, né, até bizarro mesmo, né, certo? Mas se a gente tem um tempo, né, para se acostumar, né, com essa disciplina, ela vai se tornar comum, que todo mundo consegue aprender, hein? Bem, a nossa classificação, a primeira classificação é quanto ao tempo, né? A gente vai chamar de I, né, o conjunto de índices, né, no qual o processo está definido. Né? E se I for um conjunto contável, né, então a gente diz que o processo é discreto, né, no tempo, ou seja, ele só tem valores, né, para alguns tempos. Né? Então normalmente, né, a gente muda um pouco a notação, né? Como a nossa anotação se torna essa daqui, xn igual a xn, o nosso livro, né, que a gente está adotando usa essa anotação, eu tenho usado nessa anotação, mas estou pretendendo usar essa até porque eu acho que ela tem algumas facilidades e ela é compatível, né, com análise de sinais, né, que vocês estão vendo, né, ou vão ver. Então a gente muda um pouco a notação. Bem, e se como esse conjunto, né, de índices for contínuo, né, a gente diz que o processo é contínuo, né, no tempo, e a notação é como se fosse uma função, né, lembrando que é um abuso, né, de notação, isso na realidade é um conjunto, né, de funções aleatórias. Mas a gente também pode classificar quanto aos valores, né, das variáveis aleatórias que compõem, né, o nosso processo. Né? Então, se as variáveis aleatórias forem discretas, né, a gente diz que o processo tem valores discretos. Nesse caso, a gente usa a função de massa de probabilidade, né, para descrever essas variáveis aleatórias. E quando as variáveis aleatórias são contínuas, né, as variáveis que compõem, né, o processo, nós dizemos que o processo tem valores contínuos e usamos, né, a função densidade, né, para isso. Então a gente tem um processo pode ser discreto no tempo com valores discretos e valores contínuos, ou pode ser contínuo, né, no tempo com valores discretos e valores contínuos. Né? Então temos 4 classificações, né, possíveis. Bem, no primeiro exemplo, né, a gente é um gerador binário, né, com 5 bits. Ele só gera, né, 5 bits cada vez que a gente liga ele gera 5 bits. Aí o bit 0 é 0 volt, o bit 1 é 5 volts. E cada bit, né, tem uma duração, né, de TB segundos. Então a gente tem que o tempo, né, do nosso experimento, né, é 5 TB. E a gente tem 32, né, formas de onda, né, 2 elevado a 5 possíveis. Então aqui é o nosso sinal, né, 3 funções amostra, né, então a primeira função amostra, né, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, né, seriam
os sinais, né, como é na terceira função amostra, né, no terceiro experimento. Veja que se a gente, como é, fixar um tempo aqui, né, T1, né, a gente tem como essa variável aleatória, né, x de T1, ela tem os seguintes valores possíveis, né, ou 5 volts ou 0 volt. Nesse caso aqui, né, nessa função amostra seria 0 volt, né, para esse tempo T1, para esse tempo T1 aqui seria 0 volt, para esse tempo T1 aqui seria 5 volts. Então isso quer dizer o seguinte, né, os valores, né, desse experimento são valores discretos, né, e eu, para caracterizar, né, probabilisticamente essa variável aleatória, eu preciso de se x de T1 é 5 volts, né, qual a probabilidade disso e qual a probabilidade dele ser 0 volts. Né? Então o processo é contínuo, né, no tempo, certo? De 0 a 5 TB, mas com valores discretos. Né? Ou seja, eu preciso de uma função de massa, né, de probabilidade, né, para descrever, né, esse processo. Bem, aqui temos uma fonte também binária, né, x de t, como a gente analisou antes, só que esse sinal é transmitido e é adicionado um ruído gaussiano, né, para esse sinal, certo? Então a gente tem na saída do meio de transmissão, né, temos y de t. No destino, né, normalmente, né, a gente quer tentar estimar, né, x de t a partir, né, do sinal com ruído. Então aqui é o nosso x de t, né, que é contínuo num tempo com valores discretos. E aqui, né, quando a gente adiciona, né, o ruído, ele continua sendo contínuo, né, no tempo, mas ele pode assumir qualquer valor, né, nos reais, né, agora por causa do ruído. Aí esse fato, né, torna que esse sinal que era discreto, né, com valores discretos no tempo, agora ele tem valores contínuos no tempo e eu preciso, né, para cada variável aleatória aqui, uma função densidade, né, para descrevê-los. Então, isso é o que a gente acabou de dizer, né? Então, x de t é contínuo no tempo com valores discretos e y de t é contínuo no tempo, né, com valores contínuos. Bem, temos um outro exemplo, né, que seria um eletrocardiograma, que são fotografias, né, do coração humano. E existe uma grande quantidade de ruído, né, nessas fotografias. Mesmo que não tivesse ruído, né, esse sinal ainda seria aleatório, até de pessoa para pessoa muda, né, e da mesma pessoa, se você fizer num horário e em outro horário, né, deve mudar também. De forma que o sinal gerado, né, é um sinal aleatório. Né, é um sinal aleatório, então como é que o médico sabe, né, que o seu, como é eletro, deu ok, né? Na realidade foram feitos vários eletros, né, com pessoas ditas saudáveis, né, e você tem um padrão que dentro desse padrão, né, é considerado normal, né, que a pessoa esteja normal. Então a gente teria o seguinte aqui, a gente teria só uma fotografia, né, aqui seria o normal, né. Aqui seria um acelerado, você poderia estar correndo, né? Na realidade as crianças, né, têm esse batimento mais acelerado. Ou podia ser um batimento mais lento, né? Dizem que o Ayrton Senna, né, tinha um batimento bem lento. E aqui indica alguns problemas, né? Que você tem uma arritmia, né, no coração. Então o sinalzinho, né, característico é esse daqui, né? Diz quando é que entra o sangue e quando é que o sangue sai e faz esse bombeamento, né? Então nosso coração na realidade é uma bomba, né? Fica bombeando, né, o nosso sangue. Bem, mas esse sinal, né, é um sinal contínuo, né, no tempo e com valores, né, contínuos também. Então precisaria de uma função de densidade aqui para descrever, né, as variáveis aleatórias. Mas, bem, olhando esse sinal aqui, né, a gente poderia fazer uma máquina, né, um software, né, inteligente, né, que pudesse auxiliar, né, o médico, né,
no diagnóstico. Então, como a gente já disse, né, esse é um processo contínuo, né, com valores contínuos. Aqui é um outro sinal que a gente tem, aqui é um sinal criado, né, por nós mesmos. É um exemplo que a gente vai usar bastante, né, durante o curso. Hein? E consiste, né, x de t de a, a gente não vai usar o a aqui é só para dar uma ênfase, né, a aleatoriedade, né, desse sinal. E o a, né, ela é uma variável aleatória uniforme, entre 0 e 1. Então o nosso sinal aqui vai variar entre 0 e seno de 2πt, certo? Com qualquer valor, né, entre 0 e 1, né, qualquer valor real. Né? Então a gente teria um sinal desse tipo aqui, né, para igual a 1, né, se a gente sorteasse desse 1, né, teria isso. Se desse 0,6, né, teria isso. Se desse 0,2, né, teria isso. Então o nosso sinal, né, varia de 0 do 0, né, até o azulzinho, né, que é o a igual a 1, é o máximo, né, que a gente pode ter na nossa amplitude, né, da senoide. Veja que isso é um sinal contínuo, né, no tempo. E os valores, né? Veja que como a é uniformemente distribuído, né, nesse intervalo, né, de 0 a 1, então se a gente colocasse todas as funções amostras, né, isso aqui estaria fechadinho, né, seria completamente colorido, né, aqui, 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 certo? Então, na realidade a gente vai precisar de uma função densidade, né, para descrever as variáveis aleatórias, né. Se a gente pegar um t1 aqui, né, um x de t1, nós temos que essa variável aleatória, né, ela vai de 0 a como seno, né, de 2πt1, né, e como quando é 0, né, quando A for 1, né, então ela está variando aqui dentro. Na realidade a gente vai ver que ela é uniforme, né, aqui dentro, só que a uniformidade, né, ela vai depende da senoide, né, e depois ela se repete. E alguns pontos aqui, né, interessantes, né, que são determinísticos, né. Você vai ser sempre 0, né, nessa senoide. Então esse processo, né, é um processo contínuo no tempo, né, com valores contínuos, certo? Então a gente vai usar bastante, né, esse exemplo. Bem, um exemplo atual, né, sobre a Covid, né, 19, né, no Brasil. Então a gente vai dois processos que seriam o número de casos e o número de óbitos, né, aqui no Brasil. Veja que é um processo, né, que ainda está ocorrendo, né, não acabou ainda. Hein? E os dados são diários, né, e o número de casos é um inteiro, né, evidentemente, porque é o número de óbitos ou o número de casos. Né. E também, né, na figura que a gente vai, tem um outro processo que é constituído, né, pela média móvel, né, de 7 dias. Certo? Então nós temos esse processo aqui, né, que é um processo em andamento. Então tem duas figuras, né, desse processo, né, que ainda está em andamento. Né, aqui do número de novos casos, né, e aqui o número de novos óbitos, né, que a gente tem. E aqui a média móvel, né, também do nosso sinal. Veja, isso é um processo estocástico, né, porque a gente realmente, por exemplo, a gente não sabe como é o comportamento dela mais adiante, né. A gente pode esperar algumas coisas, mas não sabe. Por exemplo, quando existem aglomerações, pode ser que isso aqui aumente, né, isso aqui também aumente, né, por causa das aglomerações. Mas isso é só uma expectativa, né? A gente não sabe exatamente como vai ser, né, a curva como é o comportamento dessa curva no futuro. O interessante é que a gente diz que um experimento aleatório pode ser repetido várias vezes, né, mas nesse caso aqui a gente só vai ter uma função amostra. Hein? O máximo que a gente pode ter são funções amostras, né, de outros países, né? Ou, por exemplo, se a gente tivesse no passado, né,
essas funções, né, a gente poderia comparar com alguma coisa. Então a ideia é também que a gente guarde, né, essas estatísticas, né, para que, vamos dizer, se essa coisa se repetir algum dia, né, espero que não, ninguém espera, né, que isso seja repetido, né, você já tem, né, uma função amostra, pelo menos, né, do processo, né. Então esse processo aqui é um processo com uma única função amostra, né, mas mesmo assim ele lhe dá muita informação. E aqui, né, a média móvel, e essa média móvel, né, a gente vai analisar isso mais adiante, né, no nosso curso. A média móvel ela tem a seguinte característica: ela diminui, né, a variância, certo, do sinal. Veja que esse sinal ele acompanha, né, o sinal, como é cheio de degraus, né, ou seja, esse sinal aqui, né, tem uma variância grande, né, esse sinal. Mas quando você pega a média móvel, né, você diminui a variância. Quando você diminui a variância, né, você tem mais certeza, né, sobre os dados. Esses dados aqui, por exemplo, né, você não tem tanta certeza porque depende do número de testes. Né? Esse daqui não, já o número de mortos é mais confiável. Né? Então é um dado mais confiável. Mas a média móvel, ela tem essa característica, né, de diminuir a variância e, portanto, né, dá uma certeza maior, né, sobre o comportamento da curva. Essa é a ideia da média móvel. Hein? Bem, evidentemente que você pode também fazer prognósticos, e interessante é que a Universidade Federal de Pelotas, né, ela fez uma análise, né, da curva para a Coreia do Sul. Por exemplo, fez alguns prognósticos, né, e os prognósticos deram muito parecidos, hein, com a curva real, né, da Coreia do Sul. É bem interessante, né, esse fato. Hein. Mais uma coisa também que eu gostaria de perguntar a vocês, né, será que tem alguma correlação, né, do número de casos com o número de mortos? Né, como é que é essa correlação? Né? Se espera, né, que sim, né, mas como se dá, né, essa correlação? Interessante era que se essa correlação for diminuindo, né, isso quer dizer que a gente está conseguindo curar, né, as pessoas. Então a gente tem que é um processo discreto, né, no tempo, ou seja, essas barrinhas são todas por dia, né, e os valores são discretos, né, porque aqui é o número de novos casos ou o número de óbitos. Né. Um outro exemplo, né, bem prático também, que eu gosto bastante, porque eu participei, né, desse experimento, é verificar, né, o estado de poluição, né, do isolador de vidro através de sinais de radiofrequência. Né. A gente já sabia, né, que se a gente submeter um isolador, né, a uma alta tensão, né, ele se comporta como sendo um transmissor, né, de sinais de radiofrequência. Então a gente pode captar, né, por uma antena, né, esses sinais, né, e ver como é o comportamento dele. Né. E o que a gente queria verificar era se esse comportamento era diferente, né, quando o isolador está com poluição ou quando ele não está limpo, né, é um isolador novo, né, ou um isolador poluído. Né. Na realidade, o nosso teste foi feito com um isolador com poluição severa. Né? Foi um experimento realizado no laboratório de alta tensão, né, do nosso departamento, e foi para concessionária, né, de energia elétrica de Alagoas. Era um projeto, né, com a concessionária. Né. Então, nós fizemos várias medições. Né. Na realidade, a gente fez medições de 30 MHz a 1 GHz. Né. Teve que usar duas antenas para isso. Mas os melhores resultados foram entre 30, né, e 130 MHz. Então aqui a gente tem nosso sinal, né, limpo, né, e o nosso sinal poluído, quando o isolador usado, né, no teste era poluído, quando o isolador usado no teste era limpo. E dá para ver, né, que realmente são sinais diferentes. Hein? Então a gente pode estimar, né, o nível de poluição, né, do isolador a partir, né, desses sinais que são emitidos.
uma das coisas que é interessante aqui são essas raias, né? Como a gente está de 30 a 130 MHz, a gente tá numa faixa, né, que é usada pelas rádios FM. E esses picos aqui são as rádios FM do local. Para cada local, né, a gente poderia ter essas raias diferentes. O que a gente percebeu, veja que antes de falar nisso, né, eu queria dizer o seguinte, que aqui não é tempo, hein? É um sinal contínuo, né, mas é um sinal contínuo na frequência, né, os dois sinais. E os valores, né, são contínuos também, hein? São valores contínuos. Então a gente tem aqui um sinal contínuo, né, na frequência, não no tempo, né, e com valores contínuos, certo? Mas como é que a gente pode fazer a diferença, né, desses dois sinais? Então a gente percebeu o seguinte, né, que esse sinal aqui ele tem uma média, né, menor do que a média, né, do sinal vermelho, né, e o nível DC, né, na realidade desse sinal, né, é menor, né, do que o nível DC desse sinal, do sinal vermelho. Mas o outro aspecto é a variância, né? Veja que aqui, né, você varia pouco, né, em relação à média. E aqui, né, você varia muito, né, em relação à média. Então se a gente fizesse um gráfico, né, média versus variância, né, a gente poderia discriminar, né, esses sinais. E isso foi feito, hein? Então, como a gente já tinha dito, né, são sinais contínuos na frequência e com valores contínuos. E aqui é a média, né, pelo desvio padrão. Aqui é a raiz quadrada, né, da variância. Aí você tem o seguinte, ó, os sinais, né, do isolador poluído, né, ficaram aqui em cima, né, quando a gente faz a média e a variância deles. E quando eles estão limpos, né, ficaram aqui embaixo, dizendo, né, que realmente nós podemos discriminar, né, com uma certa facilidade, né, os dois como isoladores. No laboratório, né, que o laboratório de alta tensão, né, aqui está a antena, né, que foi usada, o nosso como isolador, e aqui, né, o analisador de espectro, né, que pegou esses sinais. Bem, aqui é uma foto, né, esse foi o isolador poluído, né, que foi colocado. Esse isolador aqui é só de suporte, ele está bypassado, né, por um fio terra, né, ele só serve de suporte. E aqui, né, simula, né, uma linha de transmissão. Então a tensão é colocada aqui, né, e o sinal gerado, né, é captado, né, pela antena. E aqui foi o isolador, né, que foi usado, hein. Esses sinais, né, são parecidos com o sinal da Covid, né, só que a gente pode realmente repetir o teste, hein, mas o teste, né, o teste aleatório, ele não é trivial, hein, de ser repetido, hein, também, e custa caro, hein, repetir os testes, hein. Então, para a gente ter uma estatística, né, boa, era preciso repetir várias vezes, mas não é tão fácil, hein. Bem, aqui são os créditos, né, tem as fotos do professor, a foto do eletrocardiograma, né, tá nesse site, né, Medicina, Mitos e Verdades, e as fotos do Covid, né, são da Wikimedia, né, que a gente pode usar, né. Bem, na próxima aula, né, nós vamos ver como a gente caracteriza, né, probabilisticamente, né, os processos estocásticos. Então, pessoal, até a próxima aula.